Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais. Eu estou aqui com o Marcelo Caetano, meu sócio, e hoje estamos aqui pilotando o podcast VM, um programa que é muito sério porque a gente leva vendas a sério, mas também, obviamente, descontraído e informal. Se você nos segue nas mídias sociais, sabe que Marcelo e eu postamos o tempo inteiro, super pé no chão, mas do mesmo jeito que o nosso convidado de hoje, conteúdo de altíssimo nível, de um jeito que todo mundo consegue participar, entender e gostar. Eu queria dar alguns recados rápidos antes da gente trazer o nosso convidado. Para você que está ouvindo o podcast, lembre que o vídeo fica disponível no YouTube também. Então, você está nos ouvindo aí, mas se você quiser ver ou talvez passar com a sua equipe, fica lá no YouTube. E para você que está assistindo no YouTube, lembre que tem também a opção em áudio. Então, se você está no carro, viajando alguma coisa e quer ter a versão só em áudio, também vai lá no Spotify, siga a gente também. Nas mídias sociais, Grupo Venda Mais, a gente é super forte, LinkedIn, no próprio YouTube, Instagram, Facebook. Marcelo e eu postamos muita coisa nos nossos perfis pessoais, então todo dia tem alguma sacada, uma brincadeira. A Marcelo fez ontem uma coisa com inteligência artificial que a gente vai comentar daqui a pouco, pensamentos. Então siga também Marcelo Caetano, Raul, você vai se surpreender, porque a gente está o tempo inteiro pensando como que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem mais sobre vendas. Às vezes uma diquinha que dá já direciona, já ajuda, e às vezes você está precisando de inspiração, de motivação, a gente pode te ajudar com isso também. A gente é o maior grupo de diagnóstico, consultoria e treinamento de vendas da América Latina. Então, nós atendemos empresas no Brasil inteiro e também na América Latina. Se a sua empresa tem mais de 20 vendedores, precisa de ajuda, tanto com líderes quanto com a equipe de vendas, na parte de diagnóstico, na parte de treinamento, na parte de consultoria, tanto presencial quanto online, entre em contato, deixa um recado, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a superar metas no mercado cada vez mais concorrido e desafiador, mas também cheio de oportunidades. Muito bem, antes de começar, Marcelo, geralmente a gente faz uma brincadeira, você tem uma sacada, o pensamento do dia, o que você trouxe para a gente hoje? Prazer falar com você, Raul, prazer estar aqui, mais um podcast Venda Mais, para a gente é uma honra muito grande bater esse papo junto com vocês e com convidados que a gente adora, né? Isso é o mais legal, pessoas que fazem a diferença dentro do mundo corporativo. E hoje é um cara muito especial, né, Raul? Porque meu pensamento hoje é como você não envelhecer dentro da sua profissão, né? Como você se manter relevante dentro do processo, porque eu vejo que com esse mundo tecnológico, com esse mundo de mudanças, tudo isso, é muito fácil a gente envelhecer. E o convidado de hoje, ele é um cara que continua relevante ao longo dos anos, assim como nós tentamos continuar a ficar relevante ao longo dos anos, e é um cara que, você não vai achar modinha na conversa dele, você vai achar sempre referências, informações importantes. Então, acho que esse convidado é sempre muito especial falar com ele, e hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Enfim, o pensamento é como você não se tornar obsoleto e manter-se relevante dentro do mercado, como a gente tenta ser, e esse convidado com certeza é. Perfeito. Sabe que tem uma coisa que é um dos melhores elogios que acho que a gente pode receber, é de alguém dizer que leu um artigo, viu um vídeo nosso de 5, de 10 anos atrás e de que continua valendo. Tanta coisa que você vê por aí é modinha e na verdade faz até um sucesso, mas depois você vai ver 6 meses depois, um ano depois já não vale nada. E o Jeff Bezos tem aquela frase famosa de que ele planeja em cima do que não muda, porque não só ficar falando do que muda, você precisa falar do que não muda. E é para isso que a gente está aqui. Então, muito bem, vamos trazer nosso convidado agora, José Ricardo Noronha, é oficialmente o nome dele. Você pode chamar ele de Noronha, que é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, desde que ele começou a escrever lá na Venda Mais, que ele saiu da empresa que ele era CEO e disse: Candeloro, eu escrevo sobre vendas, eu queria ter um espaço na Venda Mais. E eu falei, eu não conheço esse cara, manda uns artigos aí. O cara mandou uns artigos excelentes. Eu falei, você consegue ser consistente? Eu consigo entregar. O cara é muito consistente. E a gente estava comentando, Caetano, que ele está mais em Harvard do que aqui no Brasil, Então, toda vez que eu vejo, o cara tá posta. E ele é muito legal, porque tem uma lógica que ele vai, faz o curso e depois leva a família. Eles vão, aproveitam, e aí eles vão e visitam todo mundo. Inclusive, Noronha, antes de te apresentar, certo? Eu tenho um caso aqui para contar para todo mundo. E eu já vou começar fazendo uma pergunta, e depois você pode, mas
Se lembra que a gente gravou, né, o Vendas Consultivas de Alta Performance. Então, para você que está nos assistindo aí, ou ouvindo, o Noronha e eu temos um curso de técnica avançada de vendas mesmo, que é o Vendas Consultivas de Alta Performance, tá lá no site disponível. Quando a gente ia gravar, a gente ficou assim, pô, esse dia não pode, e aí as nossas agendas, né, super, né, todo mundo viajando, um dia finalmente o Noronha falou, Raul, esse dia eu posso. E esse dia era justamente o dia que eu ia voltar para os Estados Unidos. E aí eu falei, não, né? Falei para a Marília, desmarca aí, né? Refaz a passagem aí. E o Noronha falou, vou gravar aqui em casa. Eu falei, oh, que delícia, que beleza, né? Contratou uma empresa super profissional, os caras foram lá com luzes, montamos um mini estúdio na casa dele, estamos gravando, assunto excelente. E chega na hora do almoço, e a Evelise, a esposa dele, super atenciosa, super, nossa, que delícia o ambiente ali, falou, não, eu faço almoço para vocês, então a gente foi almoçar na sacada que tem na casa dele, e eu falei, Noronha, eu preciso acessar os e-mails, me dá a senha, né, qual que é a senha aqui da tua rede? E ele falou, sei lá, 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, não abria. Eu falei, ué, que estranho, será que eu, né? E você sempre acha que é você, né? Então, fui de novo, não era aquilo, eu falei, Noronha, tá aqui. Ele falou, não, Raul, deve ser 1, 2, 3, 4. Não funcionava. Ele parou, olhou, ele falou assim, Ana Cecília! Gritando para cima na escada, você mexeu na senha? E a Ana Cecília disse, você vai me deixar ir para a festa ou não vai? Negociação dentro de casa. A filha tinha trocado a senha da casa, ninguém conseguia acessar. E o Noronha disse, Raul, me dá já volto, tá? Já volto. Ele subiu as escadas, eu só ouvi os voltou. Ele falou, Raul, a senha nova é XY, né? Resolveu. Não, depois... Eu achei, meu Deus, já sabemos onde o Noronha aprendeu a negociar tão bem. Então, como é que tá isso, Noronha? Primeiro, que prazer estar aqui, Caetano, Raul, que honra estar aqui. Quero fazer aqui sempre, cara, sempre que nós aqui juntos estivermos, eu quero agradecer vocês dois pela porta que vocês abriram para mim quando eu larguei a vida executiva e realmente bati na porta do Raul, li a Venda Mais a minha vida inteira, falei, cara, eu gostaria demais de um dia eu poder colaborar com a Venda Mais, então muito do que eu sou hoje, faço questão de dizer isso olhando nos olhos de cada um de vocês aí, eu devo a vocês dois por vocês terem me dado a oportunidade, porque quando a gente troca uma carreira de sucesso como a que eu tinha por uma carreira incerta como é a vida empreendedora, cara, para muita gente você fala, cara, vai dar certo, mas a pessoa olha com você com muito ceticismo, mas enfim, muito obrigado. E a história é absolutamente verdadeira, Raul. Eu sempre digo, cara, que negociar, né, negociação é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente negocia com a gente mesmo, a gente negocia com as nossas famílias, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos líderes, com os nossos liderados, com os nossos pares. E existe um conceito que eu gosto muito, eu já devolvo aí para vocês, que é o conceito que talvez tenha sido um dos maiores insights que eu tive lá da minha passagem por Harvard, né? Que é uma das boas escolas de negócio que eu frequentei, que é o conceito da razoabilidade satisfatória. O que é o conceito da razoabilidade satisfatória, trazendo isso para a vida do vendedor, da vida do líder de vendas, né? Eu vejo que muita gente ainda não acredita no conceito ganha-ganha. E talvez não acredite, né, Caetano, né, Raul, por não entender qual é a lógica do ganha-ganha. A lógica do ganha-ganha é gerar valor para todo mundo, na verdade, né? A lógica do ganha-ganha é que toda e qualquer concessão que eu fizer tem que haver uma contrapartida. Então, você viu isso na prática aqui em casa, né? Concessão, contrapartida, conceito da razoabilidade satisfatória, que não é nem tão bom para um, nem tão ruim para o outro. Então, bem-vindos ao mundo da negociação ganha-ganha e vamos falar sobre o que a gente mais gosta de falar, que é de venda e de que forma que a gente pode levar a nossa missão, não é? Raul, Caetano, nossa missão é muito congruente, né, de vocês ajudar, servir, né, vender mais e melhor. E eu me atrevi lá atrás a dizer que a nossa aqui na Paixão por Vendas é ajudar empresas e profissionais a venderem mais, melhor, com mais técnica e com mais paixão. Então vamos falar disso, sobre o apaixonante mundo das vendas aí. Noronha, eu queria fazer uma pergunta para você aqui, fora do script. Natasha mata a gente, porque a gente vê o roteiro todo lá e daí a gente sai. Esse passo de, assim, a gente tem conversado com várias pessoas e esse passo
de sair do mundo corporativo e ir para uma carreira, que na verdade não é só o passo que você fez, é o passo da transformação, que muitas vezes tem executivo nos ouvindo aqui falando, pô, eu não queria ficar onde eu tô, eu queria sair. Eu queria que você falasse um pouco disso, Noronha, porque eu acho que isso é muito enriquecedor, porque é um passo maluco, né? Sair de uma vida corporativa, salário, 13º, bônus e ir para o mundo. E tem muita gente aqui ouvindo a gente que de repente não quer dar palestra, não quer dar treinamento, não quer nada, que quer trocar de empresa e o cara não tem coragem muitas vezes de fazer isso. Eu queria que a gente começasse com essa provocação, Noronha. Fala um pouquinho disso. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu tô agora, vou fazer 51 anos. Eu sempre analiso sob uma perspectiva de vida. Assim, definitivamente foi a decisão mais difícil da minha vida, porque a gente fala muito sobre sair da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto que a vida executiva te dá, que a vida como CLT, né? Tem muita gente que ainda não chegou à vida executiva, mas que a vida mais segura te dá, é muito difícil, cara. Eu estava no ápice, né, da carreira, o diretor de multinacional, com baita destaque, com baita salário, né, cara, com todas as benesses, com todos os benefícios atrelados a isso. Só que, cara, quando você cruza um determinado. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas eu sei que é um desejo latente em muita gente, que é o desejo de empreender. E tem alguns momentos da sua vida que são momentos bastante fortes, né? Um dos momentos foi quando, eu acho que você, acho não, sei que vocês dois já cruzaram também. Quando você cruza os teus 40 anos, né? Vocês já cruzaram já, certo, Caetano? Há algum tempo. Quando você cruza os 40 anos, você tem uma análise de, cara, Para mim, ninguém, né, já nem pergunta mais. Você vê não essa pergunta custa, né, porque que cara? tá nascendo Domina a arte da venda consultiva quem pergunta, então é melhor perguntar sempre, né? Então, cara, quando eu fiz 40 anos, eu olhava, né? Eu virei vendedor por acaso, como eu tenho certeza que é o caso da maioria das pessoas que hoje aqui nos assistem. É uma provocação positiva que eu sempre faço, que a maior parte das pessoas não escolheu ser vendedora. A vida transformou as pessoas em vendedores, né? Tanto que o mundo acadêmico ainda tem um quê de marginal, né? De marginalização, de olhar a venda como algo marginal. E eu, como muita gente, virei vendedor absolutamente por acaso, né, cara? Comecei como representante comercial, por isso que eu aprecio demais, além da nossa amizade, o que você faz pela comunidade de representantes comerciais aqui no Brasil. E fui crescendo, cara, de representante comercial, virei vendedor de multinacional, gerente, diretor, até virar diretor geral, e depois a empresa que eu liderava aqui foi comprada pelo maior grupo educacional do mundo. Cara, tinha todas as condições postas para eu formatar uma carreira de ainda mais sucesso. Eu já tinha uma projeção, o meu líder nos Estados Unidos, o Antônio, já tinha me dito que tinha um caminho de crescimento para eu liderar um braço dessa gigante multinacional na América Latina. Só que eu falei, cara, se eu não tomar essa decisão agora, com 40 anos ali, talvez vá me faltar energia, vá me faltar coragem, vá me faltar um monte de coisa que alguns momentos da vida lhe propiciam. Mas volta na parte desafiadora. Cara, decisão mais difícil da minha vida. Assim, eu sou cristão, católico, extremamente praticante. Eu lembro as últimas semanas, acho que é sempre bom a gente falar de histórias, né? Lembrando o nosso querido amigo e um dos caras que, como vocês dois, mais me inspiram também em vendas, que é o Cláudio Diogo, né? A gente tem que saber contar boas histórias. Cara, antes de eu fazer a transição, eu tive uma convenção da empresa que eu trabalhava. A gente estava em Denver, no Colorado. De Denver, eu fui para os Estados Unidos, continuei nos Estados Unidos, fui a Nova York passar uma semana de férias com a minha esposa, fui num puto hotel, assim, lugar legal pra caramba tal. E já tava com a decisão pronta, assim, sabe? Eu ia voltar pro Brasil, voltei pro Brasil, fiquei menos de 24 horas em casa e fui para Aparecida caminhando, cara. Pouca gente sabe disso, muita gente fala sobre o caminho de Santiago de Compostela, que eu não conheço, mas todo mundo já assistiu inúmeros documentários, talvez seja um dos meus itens aí no meu bucket list, né, das coisas que eu quero fazer antes de morrer. E eu tenho um caminho da fé chamado aqui no Brasil, que sai da cidade da minha esposa, Águas da Prata, e vai para Aparecida, são 322 quilômetros. Eu não consegui fazer o caminho inteiro, porque eu estava trabalhando ainda, era empregado, né? Sempre eu digo isso, mas você era diretor-geral. De novo, eu era empregado, como qualquer outro, empregado. Isso é um ponto muito importante. Essa talvez seja a grande divisão da vida empregado, a vida quando você é legal pra caramba, mas você é empregado, e a vida empreendedora, que você é maluco, de que você vai virar empregador, você vai virar... Cara, eu fui andando pra Aparecida, peguei metade do caminho com os meus amigos, foi 180 quilômetros de caminhada, acho que em aproximadamente 8 dias, eu rezava o terço 2 vezes por dia. Então talvez essa seja a melhor história que eu possa te contar, porque eu precisava rezar o terço
esforço para que ganhar força espiritual, força a crença de que eu tinha que tomar aquela decisão naquele momento. E daí tinha dia que eu ligava, cara, pra minha esposa, ligava pra Evelise, e era um dia que eu tinha chorado um pouco mais, de medo, cara. Eu tô abrindo meu coração pra todo mundo que vai nos... De medo. Que você fala, cara, eu sempre dou o exemplo do plano de saúde, sabe, Caetano? Cara, eu nunca paguei plano de saúde, né, cara? Você como empregado, você tem aqueles puta plano, tal, né, cara? Carro, essa tralha toda. Cara, eu gasto hoje um caminhão de dinheiro com plano de saúde. Eu que pago meu carro. Eu morava, o Raul conheceu minha casa. Eu moro numa mansão aqui na Grande São Paulo, cara, com dinheiro que eu ganhei sendo vendedor. Que muita gente fala, ai, que você ganha muito dinheiro palestrando, sendo professor. Também ganho, mas enfim, eu ganhei dinheiro. Essa casa eu paguei com meu dinheiro de venda, na verdade. E daí você olha e fala, cara, amanhã a minha renda zero, na verdade, né? Então tinha dia que eu ligava pro Evelise e falava assim, amor, eu vou largar a mão, sabe? Aí e a Evelise falava assim pra mim, tudo que eu topava fazer, ela topava também. Ela fala, faz bem, amor, ai que benção. Ela falava, ai que benção, eu digo assim, né? Não vai fazer essa loucura, que Deus nos guarde, vai dar errado, né? Daí no dia seguinte, cara, já mudava a fita na cabeça, né? Dava um lampejo de maior coragem, assim. E eu falava, não, bem, eu vou tomar essa decisão. Até que eu tomei a decisão, liguei para o meu líder nos Estados Unidos, ele quase caiu da cadeira. Zé, ninguém consegue falar Zé em inglês, né, cara? Então, de todas as empresas multinacionais que eu trabalhei, na verdade foram duas grandes. Ele virou para mim e disse, JR, se você tá indo pro concorrente? Eu falei, não, Antônio, eu não tô indo pro concorrente. Ele falou assim, ele era um cara, é um cara extremamente objetivo, um dos caras que mais eu devo, tanto que eu manjo de venda hoje, extremamente pragmático, extremamente focado em meta, números, sabe? Um cara lembra muito o nosso estilo, assim, de conteúdo denso, né? Ele vira, eu vou perguntar mais uma vez, você tá indo pra concorrência? Eu falei, não, cara, eu vou empreender. Daí ele falou, are you nuts? Né? Você tá louco, né, cara? Que ele falou, eu sei quanto você ganha, Jer. Eu sei quanto você ganha, porque sou eu que te pago, na verdade. Cara, você tem noção do movimento que você tá fazendo? De largar a mão de uma vida executiva, você tem projeção de carreira aqui dentro, eu já te disse isso, que o próximo passo, então, a melhor resposta que eu posso te dar, cara, coragem, loucura e suporte familiar, cara. Se você não tiver isso, cara, vai dar nhaca, porque a vida empreendedora, muita gente fala sobre isso, né? Existe um conceito, eu termino meu longo raciocínio agora, existe um conceito da glamorização do empreendedorismo, né, cara? Tudo se glamoriza, né, cara? Você vai ser dono do teu próprio nariz, tudo verdade, mas são verdade. Por trás dessas verdades existem histórias que ninguém gosta de contar. Né? Então, por exemplo, você vai trabalhar muito mais, você vai dormir muito menos, você vai perder muito mais cabelo muito mais rápido, porque a cabeça do empreendedor ela funciona 24 horas por dia, diferente da cabeça do executivo. Esquece 13º, esquece previsibilidade, esquece férias, esquece uma projeção de carreira que lembra um conceito de linearidade. Você pode ter um baita ano, mas você pode ter um ano horroroso na frente. Então, assim, só que, cara, coragem, assim, suporte familiar, ousadia e, cara, satisfação. Acho que esse é um tema muito legal. Satisfação. Empreender é muito legal. E na nossa área é mais legal ainda, porque é dar murro em ponta de faca. Vocês desculpam o nível de clareza, vocês me conhecem muito bem, eu não economizo nas palavras. Por que é dar murro em ponta de faca? Porque é uma área, cara, a área de venda no Brasil é uma área de oba-oba, cara. É uma área que historicamente foi de oba-oba. Que você fala, cara, eu vou apostar em conteúdo denso. E eu olhava sem puxar o saco do Raul, que a primeira vez que eu liguei para ele eu falei isso, eu falei, cara, conteúdo denso, seu Caetano, tem mais 2 no Brasil, talvez 3, muito, que para mim são absoluta referência. O resto, cara, você fala, meu, por que é dar murro em ponto de faca? Se você fala, eu vou me dedicar a uma área que tem muito menos destaque, que é falar de conteúdo denso, de técnica de venda. Mas enfim, cara, daí vem a satisfação e eu termino. Cara, é incrivelmente prazeroso ver a gente ganhar dinheiro podendo ajudar, servir, transformar as pessoas e talvez para muitos deles, que talvez até tenha sido essa a sua pergunta, que eu não esperava por ela, para muita gente seja um momento de virada, né? Você fala, cara, a área de vendas, não é que a área de vendas é uma área realmente bacana, desde que você estude, desde que você pratique e desde que você faça com responsabilidade e que você faça com o olhar do ganha-ganha, com o olhar do... Então,
eu acho que é o resumo, desculpa pelo desabafo aqui, mas acho que é uma história que mexe muito comigo, ainda hoje, depois de tanto tempo, e eu olho, tem muito momento que eu olho e falo o seguinte, cara, onde que eu tava com a cabeça, né, cara? Onde que eu tava com a cabeça, assim? Mas enfim, acho que deu tudo certo, assim, deu tudo certo com muita dificuldade, mas deu tudo certo. A gente gosta muito desses bastidores e, Marcelo, a gente já viu que a gente vai poder fazer duas perguntas para o Noronha, né? Então, do tipo, já anotei aqui, do tipo, nós vamos ter que priorizar aqui a conversa. Noronha, eu tenho, primeiro, grande admiração pelo jeito com que você... E você estava falando que a gente está muito, né, congruente, alinhado, porque a gente acredita muito nessa questão de dizer, vamos tratar o assunto a sério, a gente vive o dia inteiro. Você estava falando, pô, dos altos e baixos, inclusive financeiros, e que vai junto o emocional, leva junto a família, né? E quem é comissionado geralmente está nessa gangorra também. A gente quer que, tipo, não é que a gente é contra a motivação, pelo contrário, se você está falando com a gente, você vai sentir o tempo inteiro energia. Agora, precisa estar sustentado, né? Precisa ter uma consistência. Então, é fantástico falar sobre isso com você. E eu vou trazer dois assuntos que eu vou trazer com muito cuidado, tá? Porque eu quero depois, né, permitir que o Marcelo fale, a gente queria assim. Mas o primeiro não está no script também, mas você me trouxe uma coisa que é o seguinte, você é o campeão. Você ganha super bem, a empresa está te dando tudo o que você quer, e mesmo assim você sai da empresa. Então, vamos falar um pouquinho de ambiente, porque tem muito líder que está nos ouvindo dizendo, cara, eu não sei se eu quero minha equipe saindo, eu como líder posso até pensar, mas eu quero, né? Então, vamos falar um pouquinho de ambiente para manter uma equipe, principalmente quando eu estou trabalhando com venda consultiva, onde leva muito tempo para desenvolver uma pessoa. Certo? Tem um período de curva de aprendizado onde, se você pergunta, normalmente as pessoas vão dizer entre 3 e 6 meses um vendedor engrena. Numa venda consultiva verdadeira, é 12, 24 meses, leva tempo até, né? Então, tá, né? Então, desenvolver. Então, tratar muito bem isso seria o meu primeiro assunto. Você, como líder, como gestor, vamos dizer que estivesse fazendo mentoria com o líder que está nessa situação. Como eu cuido melhor? E o segundo tem um pouco a ver com tudo que você estava falando. Quando vem um empresário que transfere para dar palestra ou ensinar e dar curso, porque, né, você no fundo está dando uma aula, o que você traz como empresário que é diferente do que você está vendo no mercado? Porque a tua experiência, você foi um campeão de vendas. Então você já claramente foi definindo algumas coisas nas quais você acreditava que funcionavam e que estão muito ligado à venda consultiva. Então, se você parar para pensar, na verdade, a pergunta é quase que a mesma. O que eu acredito como líder e o que eu acredito como vendedor ou como vendedora? E que você transmite isso em todos os seus materiais na Paixão por Vendas. Espetacular. Primeiro, liderança. Quando a gente fala em liderança de alta performance, né, é sempre importante. Eu, como vocês, eu acredito muito que a gente tem que aprender com quem sabe mais do que a gente. Então, eu tive alguns grandes aprendizes, alguns grandes, não vou chamar gurus, porque eu não gosto da palavra guru, mas alguns grandes mestres, na verdade, né? Tive a chance de trabalhar com alguns CEOs que me foram realmente muito inspiradores, 2 indianos, o Deepak e o Mahesh. A empresa era americana, mas no Vale do Silício, então lá tem muito indiano, então eu aprendi demais com eles, com o modelo de gestão deles. E uma das coisas que eu aprendi, e com o Antônio também, que o grande papel do líder de alta, alguns dos grandes papéis dos líderes de alta performance, primeiro é inspirar e oferecer uma visão grandiosa aos seus liderados. Ao invés de deixa eu te mostrar como que faz, que é o papel que tem muito líder que hoje ainda faz, né? Que ele acaba matando todo o potencial de desenvolvimento que a equipe dele tem, porque na verdade ele é um vendedor que não deixou de ser vendedor e ele vai, na verdade, o tempo todo macular, né? Vai atrapalhar o desenvolvimento consciente ali dos seus liderados. Então, o grande líder, ele precisa inspirar, oferecer uma visão grandiosa, e para que isso aconteça, ele precisa dar os elementos para que isso aconteça. E aqui entram duas coisas que a gente faz, tanto na Venda Mais quanto na Paixão por Vendas. Sem treinamento e sem capacitação,
especialmente no mercado que eu opero, que é o mercado que prioritariamente eu opero, que é o mercado de venda consultiva. Esquece, cara. Não adianta nada se motivar, até porque o aspecto motivacional, a motivação vem muito mais de dentro, né? O aspecto inspiracional vem de fora, que daí a gente está falando uma série de elementos também que transcendem única e exclusivamente a capacitação, o treinamento, que chegam, por exemplo, à remuneração, um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo, né? Então são esses os elementos que eu enxergo que são absolutamente predominantes para que você crie um ambiente de alta performance. E eu dei essa volta para falar que eu me inspirei também em gente de fora. O Jim Collins, né, que é um dos grandes gurus, considerado por muitos o sucessor do Peter Drucker, ele tem obras realmente espetaculares, e lá no Good to Great, né, ele fala sobre a liderança nível 5, né, que para mim esse assim talvez tenha sido meu grande master conhecimento em liderança, que hoje eu tento ajudar também tanta gente, que é, paradoxalmente, quando ele foi estudar, o Jim Collins, como vocês tão bem sabem, ele é um estudioso, né, ele é um cara que mergulha em pesquisas muito profundas. Ele descobriu que os dois principais traços dos grandes líderes, por que é paradoxal? O primeiro é o que ele chama de personal humility, né? Que é a humildade pessoal. O cara é humilde, a cara, ele é humilde na pessoa física. E o segundo grande traço do grande líder, da grande líder, é o que ele chama de professional well, que seria, traduzindo ali para português, seria o conceito de ambição profissional. Então, ele é humilde na física e ele é ambicioso na jurídica. E esse é um grande desafio que a gente vê no field, né, no campo de vendas, que eu vejo muito líder que é pavão, né, cara? O líder, se tudo dá certo, né, o Jim Collins fala muito sobre isso, né? Mérito todo meu. Se tudo dá errado, ele aponta dedo para a equipe que ele lidera, na verdade, né? E quando empata, nós empatamos. Então, quando ganha, eu ganhei, quando perde, vocês perderam, quando empata, nós empatamos. Cara, o papel do líder é, quando tudo dá certo, atribua o sucesso ao time que você lidera, que não nos esqueçamos, o papel do líder é fazer o time brilhar, e ele é extremamente bem remunerado, e muitas vezes, inclusive, parte da remuneração dele é atrelada aos resultados da equipe que ele lidera. Ponto final. Então é assumir responsabilidade, cara. Assumir responsabilidade. Não deu certo? Bate no peito. Fui eu que errei, cara. Fui eu. Deu tudo certo. Parabéns, moçada. O Jim Collins fala, né? Vá pro vidro. Vá dar parabéns para quem fez, na verdade, certo? Então, isso para mim, cara, foi assim de uma grandiosidade. Que eu falei, cara, tem tudo a ver. Porque a hora que você vira líder, né? Eu vivi isso também. Ó, tem engulo seco. Que a gente sente falta do campo, né, Caetano? A gente sente falta da venda propriamente dita, né? Então, embora eu sempre tenha, mesmo quando eu já era líder, a empresa tinha uma estrutura pequena, né? A gente vendia curso de inglês pela internet, então a estrutura é pequena, realmente, mas eu sempre carreguei cota, mas eu tinha gente que carregava cota no meu time e que eu liderava, na verdade. Mas quando a gente faz essa transição, a gente sente muita falta do campo, né? Porque é gostoso vender, sabe? É uma adrenalina diferenciada. E a hora que você vira líder, cara, você passa a ter que lidar com vendedor te pedindo aumento, te chateando, o chateando entre aspas, com uma série de coisas que são inerentes ao dia a dia do vendedor. Então, acho que liderança é isso. E quando a gente conecta isso para o vendedor, né? Quando a gente conecta o que eu vejo hoje que falta muito para o vendedor, não sei se eu vou responder adequadamente essa segunda parte, depois você me puxa mais, é o que eu vejo que falta no líder também, cara, que é ele investir mais em treinamento e capacitação dele mesmo. Claro que a gente, você fala, os caras levando aí a sardinha pro lado deles, porque eles são provedores de treinamento, eles vão ficar enchendo o saco da gente o tempo todo falando, compra treinamento. Desculpa, cara, na boa, olhando no teu olho, você que tá nos assistindo aí, cara, hoje, se você quiser se aprofundar diante de um tema que lhe seja importante para o desenvolvimento da sua carreira, você líder, você vendedor, você pode fazer isso sozinho. Você não precisa esperar a equipe excelente do Raul, do Caetano, da Karen, a minha equipe te ajudar. Você não precisa, cara. Só que você precisa ter uma inquietude, e é uma inquietude que eu vejo faltar tanto no líder quanto no vendedor, que é a vontade de saber mais e a coragem de praticar aquilo que você aprendeu.
Então, eu vejo que hoje existe uma disfunção no mercado, especialmente de vendas consultivas. A gente está diante de um novo cliente, a gente está diante de um novo mercado, de novas condições. O mercado evoluiu muito mais que o vendedor, é aí que eu quero chegar. Existe uma disfunção, existe um descompasso. O vendedor ainda está num playbook, num manual antigo, diante de um cliente que hoje está usando, por exemplo, como ferramentas de compra, que são abominadas por muitos de nós profissionais de vendas, leilões bids, né, que a gente chama RFPs, RFQs, whatever, os famosos pedidos de compra. O que acaba acontecendo? Quer ser um vendedor de alta performance? Quer ser um líder de alta performance? Estude mais, pratique mais, aprenda mais, se conecte melhor com as dores, necessidades, desafios e desejos. Para quem é vendedor, do cliente, e para quem é líder, se conecte mais com as dores, necessidades, desafios dos liderados que você tem, porque o liderado, sabe o que ele quer? Ele quer um líder que inspire ele quer um líder que ele olhe e fala assim, tipo, pô, cara, esse cara, por mais duro que ele seja, que o líder de vendas tem esse aspecto de dureza, de cobrar resultado, de cobrar meta, de cobrar alta performance, mas ele é um cara que tem que inspirar pela postura justa dele, pela postura correta dele, a postura de um cara que desenvolve o time. Então, para devolver aí para vocês, faz sentido as minhas provocações aqui? Perfeitamente, não? É isso mesmo. E essa inquietude, essa vontade de aprender, ninguém vai colocar isso na cabeça do cara, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? E o líder, muitas vezes, eu falo sempre isso, ele fica muito no centro da operação, né? E o líder no centro da operação que não compartilha, ele vai ter um monte de gente atirando nele, né? A hora que ele começa a compartilhar, ele vai ter um monte de gente seguindo e fazendo e sendo inspirado por ele, né? Senão, ele fica no centro da operação e as pessoas ficam olhando e falam, cara, o que esse cara tá falando vai funcionar ou não vai funcionar? E ele passa a ser questionado, né? Eu acho que o líder que inspira é um grande desafio. E essa base de inquietação para aprender, isso não tem jeito, né? Isso eu gravei um vídeo, até vou publicar daqui a pouco, que fala bem assim, eu tava lendo um livro agora me fugiu o nome do escritor, e ele fala o seguinte, quem tem fome aprende. Cara, essa frase é monstruosa, né, cara? Porque ele tá falando de uma realidade dura do Nordeste lá, mas eu converti isso para a realidade nossa nas empresas, né? Quem tem fome aprende, cara. E a fome, você não vai entregar na mão de ninguém. A fome é algo que a pessoa ou tem ou ela não tem. E às vezes a gente quer fazer a pessoa ter fome. O único jeito de fazer ela ter fome é ela passando fome. E eu acho isso terrível. Então, assim, eu achei linda a maneira com que ele explica isso. É claro que ele está falando da fome dura, mas é isso que a gente está falando, né, cara? Se não tiver inquietude, se não tiver fome, meu amigo, você está morto, né? O Thiago, no outro podcast que a gente gravou, falou muito de inconformismo, né? Que é a mesma ideia, assim, do tipo, você não pode estar conforme, assim, satisfeito com aquela situação. Você tem que estar incomodado e você tem que olhar e dizer, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Só rapidinho alguns comentários. Outro dia eu estava fazendo mentoria, porque eu estou fazendo, né? Agora a gente está no primeiro módulo do JEC, e aí os alunos estão fazendo o primeiro teste de engajamento. E aí tem que dar a equipe dá uma nota, alguns são 20 perguntas, e eu saio com score e dou um relatório para o gestor que está fazendo isso. E é muito interessante de você ver que às vezes a pessoa fica surpreendida com algumas notas baixas. E aí eu digo, primeiro, já é uma surpresa o fato de ficar surpreso. Não deveria ter surpresa, você já deveria esperar e saber algumas coisas, né? Então, que bom que a gente está fazendo o teste. E aí uma série de outras coisas, e muita gente me pergunta, mas o que eu posso fazer para melhorar as notas? E a pergunta geralmente é o que eu posso fazer para melhorar a motivação da minha equipe. Então, eu digo, a motivação da tua equipe é sintoma, é um resultado final, né? E aí eu digo, uma das primeiras coisas que você poderia fazer é parar de desmotivá-los. Certo? Tipo, que parece simples, mas geralmente, se você começar por aí, né, a teoria de Herzberg aqui, do fator, né, X e Y, motivacionais, mas aqui a lógica é exatamente a mesma. Pare de desmotivar, pare de desvender, a mesma coisa que eu digo para o pessoal de vendas, né? Tipo, se você parar de desvender, é coisa incrível, você vai com certeza absoluta. O tempo inteiro eu repito que o caminho da alta performance começa quando você deixa de ter baixa performance, decide né, tome essa decisão, né? Tipo, então, e aí vai buscar aquele presidente da IBM, o CEO, que dizia que a excelência começa no momento que você decide não fazer e não aceitar nada mais que não seja excelente. É isso, tipo assim, não é muito complicado. Vá nesse caminho. Então, Noronha, para completar, depois que Marcelo e eu falamos, geralmente já te cutuca aí, você já vai, Marcelo, também quer voltar? Então, depois... Graciliano Ramos Vidas Secas, para
Para não. Eu lembrei do Vidas Secas, mas não lembrei do autor. Então, Baleia, coitada, é o fim mais triste tipo, eu não esqueço da baleia, que é o cachorrinho deles daqui. Se você não chegou lá ainda, já vai chegar. E é de fome mesmo. você sabe que na época da faculdade, o filho dele dava aula na faculdade. Lá na faculdade em São Paulo. E aí eu li tudo dele, mas agora. E achei na época, legal, muito, muito bonito, mas 30 anos depois é lindo. É mais ou menos. Não, e é incrível quando você lê um livro que você já releu e às vezes por algum motivo você marcou alguma passagem e agora aquela passagem não faz o mínimo sentido para você. O parágrafo de baixo é que faz. Você, né, tipo, né, porque o livro é o mesmo, mas a gente não é. Isso é muito legal. Noronha, você ia comentar alguma coisa? Eu anotei aqui que é realmente espetacular. Quem tem fome aprende, né? Essa inquietação, essa inquietude. Cara, a alta performance, na minha modesta opinião, e a gente fala isso de vida inteira, né, Raul? A alta performance parte eu acho que a gênese da alta performance é você estar desconfortável o tempo todo. Outro dia me perguntaram assim: "Ô Zé, mas isso aí não tem um quê de paranoia?" Eu falei: tem sim. A vida do vendedor é bastante paranoica, eu preciso te dizer isso. Eu tomei uma lambada do RH de uma empresa, uma menina especialmente não gostou da minha abordagem, que ela falou o seguinte: "Não é isso que a gente quer", só que deu o líder de vendas veio falar: "É isso", ele mandou para mim no bastidor, falou: "Exatamente isso que a gente quer, Zé, que é a vida do vendedor tem um quê de paranoia muito forte. Não é a paranoia de você ficar maluco, mas cara, por exemplo, a vida do vendedor, eu sempre digo isso, vamos trazer pro pragmatismo puro. Não tem retrovisor, brother. Fez um belo mês, fez um mês horroroso, vamos reverter isso. Você não tem que ficar olhando para trás. Então, a alta performance parte, acima de tudo, de você estar desconfortável e você se propor a sair da tua zona de conforto o tempo todo. Zé, eu devolvo para vocês. O que isso significa na prática, cara? Estudar mais, praticar mais, colocar no papel metas smart, né? Por exemplo, eu coloco, o Raul fez a brincadeira aí que vira e mexe, eu tô em Harvard. De fato, cara, eu me coloco como target por ano, Caetano, Raul. 2 grandes cursos, se puder 2 fora do Brasil, mas pelo menos um eu faço. Eu tô indo agora para San Diego, lá na ATD. Eu tava conversando com a Karen isso aqui durante o último evento aqui do CBTD. Cara, esse ano eu vou estar de novo em San Diego. Porque senão, cara, o que acaba acontecendo? Você fala, cara, eu não tenho. Continuo que nem vocês, cara, com a agenda abarrotada, eu tenho muito mais demanda do que eu consigo atender. Você fala, larga mão de ser metido, Zé, não é me ser metido. Hoje eu estou com a agenda cheia. Qual que é a garantia que eu tenho que eu vou estar com a agenda cheia daqui a 2 anos, meu chapa? Especialmente diante de alguns fenômenos que estão acontecendo no mundo, especialmente para nós que já estamos com a cabecinha bem branca, a tendência é que nós sejamos mais substituíveis em virtude de termos aceitado a zona de mediocridade. O que é a zona de mediocridade? Eu fui um cara top a vida inteira. Puta, cara, zona de conforto monstra. Uma zona de conforto fenomenal. Então, o caminho da alta performance passa por você estar desconfortável. Quando? O tempo todo. O tempo todo, cara, você se desafiar. Estudar mais, praticar mais, eu devolvo para vocês. Faz sentido a minha analogia aqui, que eu acho que. Faz. Inclusive, eu ia fazer um comentário de que é interessante porque, às vezes, o que acontece com o RH é que ele não entende, ou ela não entende que a pessoa que tem o perfil correto, ela floresce não vamos chamar, né, nesta confusão, no desafio, etc. A pessoa que não tem o perfil é que sofre. Aí, se você tem um RH conformista que vai enquadrar a equipe de vendas, porque no fundo está procurando um certo equilíbrio, você no fundo está, de certa maneira, direcionando a equipe de vendas, inclusive no perfil. Porque os verdadeiros campeões e campeãs não vão querer estar ali. Você está dizendo para a águia não voe muito alto. A águia não é para estar confortável. Ela vai, quando ela desce para atacar, ela desce a 180 km por hora. Tipo assim, não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas então, eu acho que para mim o principal desafio do RH é ajudar a fazer isso e fazer com que as pessoas com o perfil certo, porque elas de verdade vão desabrochar, elas querem isso. Uma pessoa que está com o perfil certo e que tem essa questão de alta performance em vendas está muito desconfortável na zona de conforto.
Eu digo para, certo? Você estava dizendo, eu tenho que estar confortável no desconforto. E essa pessoa naturalmente vai estar também desconfortável no conforto. Ela mesma vai se questionar. E se a gente não desafiá-la, ela vai procurar um lugar onde ela vai dizer, eu quero ser desafiado, eu quero ser desafiada, porque é isso que eu quero da minha vida. Então, né, o recado de que eu acho que o RH, quando entende isso, é fantástico, porque aí pode criar, pode fazer, pode ajudar. Quando não entende, também tem que entender que, de certa maneira, está direcionando o perfil de equipe e, ao mesmo tempo, depois vai ter uma série de consequências, que vai reclamar de passividade, de conformismo, de falta de criatividade de iniciativa, né? Então, e aí você diz, mas também, certo? Tipo, o ambiente que você criou acabou estimulando que essas pessoas né, que tem esse perfil, acabassem florescendo e as outras acabaram saindo. Então, realmente, isso aí é super importante. A gente trabalha muito também com RH, o treinamento é super importante, e quando conecta, nossa, é fantástico, porque aí pega o comercial, o RH, e nossa, eu sinto que você também, tanto que você há muitos anos, né, está indo nos eventos lá fora, aqui dentro, também de falar de treinamento. Noronha, fazendo um clique aqui. Tecnologia. Ok? A gente estava brincando e aí, então, né, até o pessoal que ainda não segue o Caetano ou às vezes não aparece, o Marcelo passou o final de semana fazendo uma brincadeira. Aí ele criou o avatar dele, fez um script, colocou o script, então a voz dele, o avatar dele, falando sobre a importância da gestão de dados, etc. Inclusive, a gente vai gravar nesses dias um podcast justamente sobre isso. Para você que está nos ouvindo, aguarde, que a gente vai trazer o Marlos Junto, que é nosso consultor, vai falar justamente sobre gestão por indicadores. Mas, Noronha, eu sei que você também, né, conta história, etc., muito ligado a indicadores, mas essa parte da tecnologia, claramente fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e foi muito interessante porque ela disse, não, porque você, né, tá mais velho, então isso é uma desvantagem competitiva. Eu estou dizendo, não é, sabe por quê? Porque essa deve ser a quarta revolução tecnológica que eu estou vendo, certo? Meu pai vendia por telex para a Europa. Ele exportava e tinha um telex. E você fala de telex, a galera não sabe nem o que é. Quando eu levei o fax, eu me lembro que a gente estava tendo uma aula na faculdade e o professor mencionou uma tecnologia nova que estava surgindo, que era incrível, que era o fax. Eu falei, eu tenho fax em casa. O cara, meu Deus do céu, não sei, incrível. A faculdade não tinha, empresa nenhuma tinha. Traga o fax. Eu digo, trago, claro. Fui para casa, meu pai disse, pelo amor de Deus, né? Cuide desse negócio aí, não tinha peça, não tinha... Era uma confusão. Mas eu falei, pai, né? Beleza, fui, levei. Como é que funciona? Coloquei na tomada e ele disse, bom, então, e aí vamos mandar... Eu falei, tá, então precisa um fax do outro lado para receber. Silêncio. Silêncio, todo mundo se olhando. Não tinha o outro fax para receber, então a gente não usou o fax aquele dia, a gente só viu o fax foi e voltou, né? Tipo, aí depois eu me lembro que quando começou a aparecer a internet, por muito tempo o meu e-mail era R Candelo, porque só podia ter 8 letras. Meu pai era Candelo e eu peguei o R Candelo, então para mim, né, do tipo, então, porque não podia. Aí depois o pessoal ficava falando de page view, dizendo, não, eu quero o e-mail das pessoas. Então, meu Deus, a confusão, como que vende por e-mail, como que negocia por e-mail, não sei o que, tá. Aí veio o celular. Porra, o celular é um troço desse tamanho, custava 1 milhão, ninguém vai usar esse troço aí, não sei o que, papapá. Daqui a pouco ele foi diminuindo, daqui a pouco todo mundo com celular, não sei o que. Tá. Mídias sociais, meu Deus, acabou, ou nunca mais ninguém vai fazer só mídia social, não sei o que. Tá, né, do tipo, né, e tinha... Como que era o nome do lugar? Acho que era mais, sei lá, tinha umas mídias sociais que foram, que voltaram, e que você tem que estar no Twitter, aí o Twitter morreu, aí o Twitter ressuscitou, aí tipo foi e voltava os negócios, aí depois a gente, vamos fazer call center, não vamos fazer call center, é contact center, porque não chega, agora é o WhatsApp, meu Deus do céu, acabou o WhatsApp, todo mundo como que negocia. Eu digo, vocês estão entendendo que uma pessoa que tem cabelo, passou por tudo e está aqui, tipo, daqui, sobreviveu e está prosperando e tal. Então, alguma coisa tem aí. Que é uma das coisas que eu tenho sempre falado, de, tipo, dá um passo atrás e presta atenção, certo? Porque a ferramenta é só um meio, certo? A ferramenta só Acabei de escrever aqui, ó, tecnologia, que minha letra é horrorosa. Tecnologia é meio, ó, eu parei, que eu anoto, tudo que a gente conversa, eu crio um mapa mental. Tecnologia é meio, cara. Perfeito, então eu passo para você agora, comente tua visão sobre isso. Cara, primeiro que eu passei nas mesmas
nas mesmas ondas que você, né? Fax, telegrama, né, cara? A gente se correspondia com as namoradinhas por carta, né, cara? Como é que pode imaginar que a gente viveu nesse mundo? A gente brincava na rua, cara, porque era o que tínhamos para o momento e era muito legal. Só que, cara, com a graça. Não, e falava assim, carro! Aí todo mundo saía, tirava o Lembra? tijolo, que Do, era, do, tirava o negocinho, tava chegando, né? Aí Ex volta, aí voltava e espetacular, cara. continuava. Só que, cara, eu vejo que primeiro, a tecnologia eu tô 100% com você. Tecnologia é meio, e quando a gente faz a gente faz esse casamento da tecnologia com a tão fundamental e crucial humanização dos processos de vendas, a gente tem empresas extremamente fortalecidas, extremamente fortalecidas. Infelizmente, esse ano, eu não gosto de falar infelizmente, que eu não fui a Nova York esse ano para a NRF, porque eu estava com um evento a semana inteira, comecei o ano muito aquecido e não pude estar em Nova York, está tudo bem, só que eu acompanhei grandes amigos meus que lá estiveram, acompanhei todos esses pós-NRF, e esse ano a NRF trouxe uma visão muito pragmática, né? As empresas estão muito preocupadas com a melhoria de margens, especialmente diante de um cenário de inflação elevada, guerra, o arrefecimento de ideologias das mais diversas e extremas no mundo inteiro. Isso não cria um ambiente propício ao mundo dos negócios. O que isso tem a ver com tecnologia, Zé? Tudo. Por quê? A tecnologia passa a ser um dos meios mais eficazes de eu colher dados sobre o comportamento de compra dos meus clientes, para eu oferecer melhores experiências de compra para os meus clientes, passando aqui todas as fases de um funil de vendas, desde lá do processo de atração, de conversão, de venda, de fidelização. Se a gente não fizer bom uso da tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em dados. Dados. É uma frase que a gente já ouve nessas 2 décadas. Dados é o novo petróleo do mundo. Legal. Só que você vai ver, vamos para a prática. Você vai ver em boa parte das organizações, né? Mesmo organizações globais, o que elas apanham hoje para usar o básico da tecnologia? O que é o básico da tecnologia? Eu tenho certeza que vocês enfrentam o mesmo desafio na Venda Mais, que você vê empresas que têm um nível de reticência, um nível de resistência ao uso do CRM que é fenomenal, cara. Os vendedores, eu odeio o CRM, eu não gosto do CRM, eu não gosto disso. Legal, cara, então não reclama, porque você não tem riqueza de dados que te permita aferir e medir e entender de como que se dá o comportamento de compra do seu cliente, o histórico de compra do teu cliente, até para que você possa fazer uma oferta muito mais customizada e que incorpore uma melhoria de mix dentro dele. Então, a tecnologia, estou pegando um exemplo que é o CRM, que faz parte do arsenal de tecnologia que a gente tem hoje à disposição, certo? Faz sentido? Eu estava falando exatamente que é todo um arsenal, e que o CRM geralmente é o começo, mas que, nossa, tem todas as outras ferramentas, né? O Marcelo fala bastante sobre isso e Marlos também, então com certeza vai querer comentar, mas continua. Cara, você tem CRM, você tem os conceitos de inbound e outbound, né, cara? Que é o com marketing tradicional com marketing digital. Posicionamento digital, cara. Posicionamento digital. Você vê, cara, tem que ter um bom perfil, e isso eu estou falando tanto na PJ, na pessoa jurídica, quanto os seus profissionais de vendas, eles têm que estar bem posicionados diante das mais importantes redes sociais, porque é usar a tecnologia, por exemplo, como alavanca de criação, fomento e fortalecimento de autoridade diante daquilo que você faz. Porra, cara, sempre querer puxar o saco do Caetano. O Caetano, se você é especialista em venda, você entende que a estratégia do Caetano, conectada com a estratégia da Venda Mais, o Caetano está cada vez mais se tornando uma super autoridade para conversar com representantes comerciais, dentre as muitas atribuições e competências incríveis que vocês têm dentro da Venda Mais. Só que, cara, isso faz parte de uma estratégia que você usa a tecnologia como um meio para fazer a tua estratégia se viabilizar, para que você crie autoridade, para que para que exista um processo de majoração de valor dos representantes comerciais, das equipes que estão estruturadas através de representantes comerciais, de falar, cara, eu quero trabalhar com a Venda Mais, eu quero trabalhar com o Caetano porque ele é uma autoridade. Só que eu te pergunto, cara, se você não tivesse hoje, se você não fizesse uso, eu passo a pergunta aqui pro Caetano, e fica à vontade de discordar de mim, viu, Caetano? Se você não tivesse, cara, as redes sociais, vamos extrair a tecnologia do jogo aqui. Extrai. Eu vou te dar o desafio. Extrai a tecnologia. Como é que você conseguiria criar essa autoridade que você já criou? O criou tá no passado, na verdade, mas que você precisa fortalecê-la diariamente. Quero te ouvir aí.
não teria condições, eu acho que não seria muito mais difícil criar, né? Você teria que ter um processo de marketing direto, muito mais complexo do que a rede social hoje. Se pegar a rede social hoje, é muito mais fácil, é uma grande janela de oportunidade que a gente antes não tinha. É claro que tem uma concorrência maior, mas é uma janela de oportunidade enorme. O que eu acho que é super importante que você falou aí, Noronha, é o seguinte: as pessoas não estão usando o básico, cara. Ontem o meu avatar falou isso. Tipo assim, cara, você não usa o CRM, você não usa o BI e você está preocupado com a inteligência artificial. Cara, daqui a pouco o seu CRM e o seu BI vai ter inteligência artificial e se você não usar ele, não adianta nada, né? Então, assim, esses dias um representante comercial, precisa ter o perfil aberto. Eu falei, não, cara, você pode ter uma loja com a vitrine fechada. É super normal, né? É super tranquilo. E aí veio o vendedor CLT falar comigo também, mas o meu perfil precisa ser aberto, eu sou só vendedor. Eu falei, cara, você é uma empresa de vendas, né? Se você não se considerar como tal, você vale muito pouco no mercado. Então, assim, mesmo que você seja um vendedor CLT, você é uma empresa de vendas, certo? Certo. Então, você tem que postar lá, cara. Mas Caetano, eu posto o quê, cara? Você posta você dando treinamento, você posta você mexendo no ponto de venda, você posta você visitando o seu cliente, você posta o aniversário do seu cliente. Cara, te dou 50 coisas aqui que você pode postar lá, que não custa absolutamente nada você fazer e seu cliente vai gostar. Então, assim, o cara não usa rede social, o cara não usa CRM, o cara não dá uma analisada no BI, o cara não, sabe? Aí você fala assim, cara, tem inteligência artificial. Cara, meu Deus, tá disponível agora para fazer. E você não faz, você não usa. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, quando você tem que cobrar várias vezes da pessoa, isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa que você cobrou. Né? Essa frase, para mim, ela é muito forte. Porque assim, cara, a minha equipe não lança. Cara, a sua equipe não lança porque você permite que a sua equipe não lance. Ou porque você líder, não usa aquela tecnologia para dar um feedback pro cara. Pô, você vai dar um feedback pro cara. Abre o CRM, dá um feedback em cima do CRM. Não, mas eu vou abrir o CRM e o cara não lançou tudo lá. Eu falei, você não dá o feedback. Aí você fala, cara, o ano mês que vem eu vou dar o feedback para você em cima do CRM. Aí o cara vai olhar e falar, vou lançar. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser incorporada dentro do processo de vendas e do processo de gestão como pilar para tudo. Né? E às vezes o líder não faz isso. Então o líder fala assim: não, eu dou feedback pro cara aqui com os números dele aqui. Número da onde? Não, número do meu sistema de vendas, porque no CRM não está tudo lá. A tecnologia está aí, tem que incorporar, não tem jeito. Às vezes a gente fica olhando lá na frente e perde o olhar porque já está disponível aqui na nossa mão muito fácil. Né? Então você tem que ter essa inquietação de olhar o que está acontecendo, tem que saber o que está acontecendo, mas você também tem que usar o que você tem à disposição e às vezes a gente não usa nada. Eu vou trazer mais uma provocação, eu passo aqui para o Raul. O conceito B2B, né, o conceito de business to business, né, que é a venda entre empresas, que é o que eu me especializei. Pode parecer pedante, arrogante, mas continuo me especializando. Acho que aqui vale o gerúndio. Mas a gente pode usar aqui também, né, Caetano, né, Raul, o conceito do back to basics, né, cara? O que é o back to basics? Por exemplo, CRM é básico, cara, desculpa, hoje é básico. Básico. Posicionamento digital, básico. As empresas, mas eu não tenho um BI estabelecido que me permita uma análise mais profunda, que me permita fazer uma leitura de como que se dá o comportamento, a ideia dos insights de vendas. Então cria, meu chapa. Cria, porque o teu concorrente está fazendo isso. Então, na NRF, os últimos anos, né, eu fui no ano que começou a pandemia, deu um mês depois, estourou a pandemia, assim, né, cara? Já se falava nisso. O conceito da omnicanalidade, né, o conceito de omni vem de todos, né, todos os canais. Os nossos clientes hoje, eles estão em todos os canais. Então, a gente precisa estar, nós profissionais de vendas, nós líderes de vendas, nós empreendedores, nós treinadores, precisamos estar presentes nas redes sociais, termos um site decente, precisamos fazer reuniões presenciais, reuniões mediadas pela tecnologia, precisa usar uma ferramenta como o Salesforce, como um Microsoft Dynamics, como um TOTO CRM, como inúmeras ferramentas. Muitos dos meus clientes me perguntam: Zé, o que você indica? Falo, cara, eu indico qualquer CRM, para ser muito sincero com você, eu te indico qualquer um. Tem a Ferrari do CRM, que é o Salesforce, mas de nada adianta você ter a Ferrari se você deixar ela estacionada na tua garagem e se você não souber usar minimamente as atribuições que o Fusca teria na tua garagem. Então, assim, cara, tecnologia veio para ajudar.
Eu vejo isso, que eu vejo que muita gente hoje teme, né? O que eu tenho de representante comercial que já me perguntou, Caetano, eu queria a tua impressão sobre isso também, a tua e do Raul. O Zé, você acha que a internet vai matar o trabalho do representante comercial? Eu falei, boa parte vai. Eu já sou muito pragmático, eu já vou no peito do cara. Boa parte, acho que eu tenho certeza que vai, que não é que eu tenho certeza, eu não gosto de trabalhar com tendência. Tendência é que nem economista. Economista não acerta nada e continua chutando, na verdade. A gente vai na onda do cara, né? Então, cara, vamos trabalhar em cima de realidade. O que eu tenho de cliente? Um dos mercados que eu atuo com muita força é o mercado de farma. Mercado de farma, cara, o que eles fizeram nos últimos 2 anos eu acho que é um aviso, um announcement, assim, para o mercado de vendas. Que numa tacada, alguns dos meus maiores clientes mandaram para a rua 500 profissionais de vendas, 400 profissionais de vendas, 600 profissionais de vendas. Você fala assim, mas é porque eles estão passando apertado. A indústria farmacêutica não passa apertado nunca, porque você não deixa de ficar doente nunca. Então, assim, por que eles estão deixando? Porque as pessoas deixaram de ter relevância, na verdade. Eu não preciso de uma pessoa, de um profissional vendendo um remédio que é blockbuster, um remédio que precisa. Então, aqui vem uma provocação, que o representante ordinário, o ordinário, né, gente? Eu gosto muito de etimologia das palavras e ter respeito à origem das palavras. O ordinário soa pior do que efetivamente é. O ordinário é comum. Eu sou um sujeito ordinário, eu sempre digo isso. O sujeito ordinário, o vendedor ordinário, o líder de venda ordinário, ele precisa se questionar o tempo todo de que forma que ele incorpora todas essas ferramentas tecnológicas no seu arsenal de omnicanalidade, que omnicanalidade a gente está falando, se os nossos clientes estão em todos os canais, eu também como empresa, como profissional, preciso estar em todos os canais. Só que daí vem essas perguntas que deixam a gente arrepiado, né, cara? Ô Zé, você acha que eu devo deixar o meu perfil no LinkedIn aberto? Fala o seguinte, cara, dá uma vontade de você dar uma resposta um pouco mais objetiva, assim, dura, né? Falo, cara, você é vendedor, você não se tocou ainda que você é vendedor, cara. Então, o mínimo que você precisa ter é um perfil aberto no LinkedIn, cara. É que eu não sei. Eu ouço isso vez ou outra, assim, especialmente em professional services, né, em serviços profissionais. Que eu tenho receio do meu concorrente ver tudo que eu tô postando. Eu falo, não, cara. Então, continua, cara, fazendo o que você tá fazendo, cara. Até a hora que você vai. A tua obsolescência, né? O teu processo de morte prematura, ele vai se acelerar. Então, tecnologia é meio, só que nunca foi tão fundamental quanto agora a gente humanizar os processos de vendas, porque houve também um excesso de tecnologia, um excesso. Você vê muitas empresas que hoje delegaram, eu digo isso, delegaram as suas estratégias de relacionamento com o cliente para os famosos bots, certo? Para esses bots de atendimento. Cara, na boa, cara. Daí você fala, outro dia me falaram isso aí, viu, Raul, viu, Caetano? É que você é cinquentão, cara, você é das antigas. Eu falo o seguinte, cara, na boa, mas de 9 entre cada 10 experiências que eu tenho de lidar com bot, eu não fui bem sucedido, cara. Eu tento resolver um BO, eu tento resolver um problema, na verdade, o bot fala, eu escolho das 4 opções, não é nenhuma. Se é nenhuma, ele termina ali a interação. Por quê? Houve um excesso de utilização da tecnologia como uma explicação não contundente de você baratear o teu custo de atendimento, só que isso também traz traz resultados não satisfatórios. Então, eu acho que a gente tem que buscar ainda um equilíbrio, que é tecnologia mais humanização. Quero te ouvir aí, Raul, faz sentido? Sim, faz todo sentido. Inclusive, estava anotando também. Primeira coisa que eu anotei aqui é essa questão do líder ser um exemplo. A liderança pelo exemplo é muito forte. Então, como o Marcelo estava falando, se o líder não usa a tecnologia, a equipe de vendas provavelmente não vai usar também. Então, não adianta cobrar isso. O líder tem que incorporar no seu dia a dia a tecnologia. Para que isso aconteça, ele ou ela tem que se sentir cada vez mais à vontade. Então, uma das coisas que eu tenho defendido já faz bastante tempo é que tenha um espaço na agenda, não só para estudar, mas para se atualizar tecnologicamente. Tipo, separe 15, 20 minutos por dia, assine algum boletim, uma e-zine, uma newsletter que fale sobre isso, dá uma fuçada em algumas ferramentas, né? O Marcelo estava no final de semana testando inteligência artificial, fazendo avatar, brinca um pouco com isso, sinta-se à vontade, né? Não seja pego de surpresa. Outra coisa, para mim, essa questão de que, e foi muito verdadeiro, a tecnologia veio inicialmente, principalmente para a nossa área, como quase que uma redução de custos, e ainda está sendo usada, encarada como isso. Eu entendo esta visão, mas é uma visão meramente transacional financeira, quando na verdade deveria ser de otimizar processos,
certo? E dizer, vamos atender melhor o cliente, isso aqui melhora a nossa eficiência, faz com que venda mais, certo? Não é só reduzir custos, atendemos melhor, vendemos mais, temos melhores resultados. Eu tenho que equilibrar essas duas coisas. E um comentário rápido, a gente tem um site que é o Marketplace, é o único Marketplace de Sales Tech no Brasil. Então, salestechbrasil.com.br. Então, para você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí, se você quiser dar uma olhada lá no site, a gente colocou todos os CRMs que têm representatividade no mercado brasileiro, nacionais e multinacionais, mas um descritivo de cada um, tem entrevistas de cada um, a Nicole, que nos acompanha, faz um trabalho excelente de colocar matéria sobre o assunto, o Salestech tem a sua própria zine, certo? Então, com matéria só de tecnologia em vendas, então você pode acompanhar também, e tem que fazer parte do nosso dia a dia. É uma frase que eu gosto muito, que diz que, por enquanto, a tecnologia não substitui o ser humano na nossa área, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe. Então, a questão é de se eu ainda estou andando de bicicleta ou se eu já estou começando a pensar em metaverso. Então, tipo, eu não tenho nada contra a minha bicicleta, adoro sair para passear de bicicleta, tá? Mas você tem que estar jogando com as duas pontas. Eu estava contando que a Ana Cecília hoje trabalha com você. Que fantástico, porque o tempo inteiro deve estar dizendo pai, tipo assim, trazendo essa coisa, né? Tipo, esse incômodo, esse inconformismo, esse puxar. Então, eu queria terminar aqui, já encaminhando para o final, falando justamente sobre um termo que acho que você usa bastante, que é upskilling e reskilling, certo? Vamos falar sobre isso, porque acho que está muito ligado, inclusive, à frase do pensamento do Marcelo, da gente continuar relevante e continuar atualizado. Então, vamos terminar falando sobre isso. Não só a parte técnica do que você acha que deveria ser melhorado, mas principalmente a postura mental, a atitude em relação a isso. De fato, eu tenho falado muito sobre isso porque nunca se falou tanto, né, em upskilling e reskilling. E o que eu percebo é que muita gente, até pela dificuldade maior do inglês, né, que também é um outro caminho, né, Raul? Vamos dar uma cutucada na turma, né, Caetano? Galera, se você sabe falar inglês, o que tem de conhecimento disponível gratuito em termos de venda consultiva de alta performance é uma enormidade, assim, uma enormidade. Porque, então, a primeira coisa, vamos traduzir para o português, o que é o upskilling, o que é o reskilling? O upskilling vem de upgrade, né, de dar um upgrade, de dar uma atualizada no teu repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas, no teu chá ali, tá certo? O que significa isso? É pegar aquilo que você já manja, certo? Por exemplo, eu sou muito especialista em venda consultiva. Legal, só que eu não posso estar sossegado. Eu preciso estar o tempo todo me municiando, dando uma atualizada no meu repertório de técnicas de vendas consultivas, até porque hoje a forma com que o cliente compra está muito, muito alterada. Então eu preciso atualizar aquilo que eu já sei. Esse é o conceito do upskilling, dar um upgrade, dar uma atualizada naquilo que você já conhece, mas que não nos esqueçamos, continua em constante evolução. E hoje o que eu enxergo, conectando com muito do que a gente falou, aqui parece que foi uma conversa de 5 minutos, agora que eu vi que tem 1 hora já, é o conceito do reskilling, né? Que é você trazer, incorporar novas habilidades, novos comportamentos, novas atitudes, novas técnicas de vendas, que é, por exemplo, saber usar as ferramentas tecnológicas, saber usar, inclusive, toda a riqueza de dados que as redes sociais te dão como ensejadoras e como motivadoras de como que você vai se comportar nas redes sociais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático, eu acabei de escrever um e-book sobre isso, inclusive, que é de como que a gente sai da nossa zona de conforto, né? Cara, durante a pandemia, foi um susto para todos nós, né, Raul, né, Caetano? Foi um susto, cara, um susto. Minha agenda, que era sempre lotada, minha agenda... Olha, tem engulpo seco. Zerou, né, cara? Zerou. Daí você fala, cara, se eu não tivesse um dinheirinho bom guardado, você tá morto nessa época, né, cara? Você tá morto. Você fala, cara, treinamento vai ser cortado nesse momento e muita gente cortou treinamento. Não é que cortou treinamento, eles falam, teve muito cliente meu falando, Zé, a gente não vai pagar vocês, cara, por uma razão lógica. A gente tá diante de situações aqui muito difíceis. Ou eu mando 100 pessoas embora, ou eu mando 200, então eu preciso cortar o pagamento de todos os fornecedores e sentar em cima do meu caixa. Eu já vou chegar lá. Eu precisei, cara, aprender muito rápido, na verdade, ou a tecnologia como meio, de que forma
que eu incremento a minha capacidade de produzir conteúdos relevantes, videoaulas relevantes, com conteúdos relevantes, sem que eu esteja frente a frente das pessoas, na verdade. Cara, eu fui estudar profundidade de câmera, hoje eu sei falar em ISO, eu sei falar em lente, eu sei falar num monte de coisa que eu não tinha, Caetano, que eu não tinha, Raul, o menor conhecimento, mas o menor profundidade, por exemplo, como é que você usa uma câmera, como é que você faz uma boa iluminação, como é que você se auto-ilumina, na verdade, porque na pandemia você não tem equipe. Quando você tem estúdio, você transfere essa responsabilidade para alguém, mas a gente não podia se movimentar, você não podia sair da tua casa, na verdade. Então eu montei um estúdio que está ali do lado da minha adega ali, é que esse computador é novo, o outro era mais fácil, porque eu te arrancava a câmera e eu mostrava, assim, esse computador eu trouxe agora dos Estados Unidos. Mas tem um estúdio ali, tem um estúdio, cara, que eu falei, eu preciso aprender isso. Então esse é o conceito do reskilling, que é você estar com a cabeça aberta, incorporar competências que vão melhorar o teu repertório como um todo, na verdade. Mas volta trazendo um resumo de muito do que a gente conversou hoje. Eu gosto muito do conceito do less replaceable, sabe? O que é o less replaceable? Sejamos menos substituíveis, na verdade, certo? Eu me provoco todo dia, eu falo, cara, eu sou um sujeito substituível. O que eu tô fazendo cotidianamente para ser less replaceable? Para ser menos substituível? Porra, cara, então eu tô investindo naquilo que eu já sei, upskilling. Mas eu estou incorporando competências e habilidades novas, na verdade. Eu já tô. Então, por exemplo, eu acabei de completar 10 anos de docência, né? Nos principais MBAs aqui do Brasil, né? Cara, talvez para os próximos passos, não é talvez, eu já estou estruturando uma carreira acadêmica também internacional, porque isso vai me motivar. Dar aula em inglês, hoje eu dou aula em inglês no Brasil é uma coisa, mas dar aula nas grandes faculdades de fora do Brasil é outra coisa. Então, aqui é um conceito de up e reskilling, juntos, na verdade, que é eu me provocar para que eu seja menos substituível. Fome, vontade, tesão, mesmo com 50 anos, 51, nós somos com quase nós três, imagino que nós sejamos todos na mesma faixa etária aqui. Então é isso, cara, é você querer e não esperar que a empresa faça isso por você. Não esperar, cara. Ah, mas isso afeta o teu negócio? Não necessariamente, cara. Não afeta meu negócio, não, porque eu sempre digo isso. Por mais que eu esteja aqui, eu tenho clientes que eu estou com eles 10, 20 vezes por ano, na verdade, mas na maioria eu estou poucas vezes, como vocês também estão poucas vezes. A gente precisa entender esse processo, né? Treinamento não é evento, treinamento é processo. Né? Só que o vendedor, o profissional, principalmente o líder, ele precisa pensar nisso. Então você líder campeão, que nem diz o Raul aí, líder campeã que está nos acompanhando, se questione se você está investindo tanto no seu upskilling quanto no seu reskilling, mas se você está investindo também no upskilling, no reskilling da sua turma, para deixar eles com fome e para fazer com que eles sejam menos substituíveis e você também seja menos substituível. Alta performance passa por essa inquietude, alta performance passa por essa fome, alta performance passa por uma percepção de que a tecnologia, ainda que muita gente horripile, é surreal o que eu estou dizendo para vocês, eu termino meu longo raciocínio. Tem gente que horripila a tecnologia, eu não gosto. Reunião, por exemplo, eu acredito que tenha que ser presencial. Claro que é muito mais legal a reunião presencial. Então, como é que você está criando mecanismos para fazer com que as reuniões online sejam mais efetivas? Então, por exemplo, aqui tem uma série de técnicas. Quando a gente conversa, eu estou olhando para a câmera, para criar uma proximidade maior, para criar uma vontade das pessoas que estão aqui nos assistindo de falar, cara, eu quero ouvir esses três loucos aí. Então, tudo isso é técnica, cara. Tudo isso é habilidade que se desenvolve ao longo do dia, que é pra gente usar a tecnologia como uma das ferramentas mais fundamentais de upskilling, reskilling, e eu termino. Tudo isso com olhar em quem mais importa, cara, que é o cliente. Da gente gerar experiências mais legais, em que o cliente vê que a gente uniu tecnologia com humanização, com processos, com ferramental, mas tudo pensando nele. Você citou o Jeff Bezos, o conceito da cadeira vazia, né? Da obsessão pelo cliente, de que forma que a gente se mostra obsessivamente orientado ao cliente. Só que a obsessão não é com aquelas palavras vazias. Vamos lá, vamos dar um show, não.
o que a gente precisa fazer para dar show na hora que nós estivermos junto com o cliente. Então, bora, dar um upskilling, dar um upgrade aí no nosso repertório e também trazer e incorporar novas competências, habilidades, conhecimentos através do reskilling aí, meus amigos. Perfeito. Marcelo, comentários finais. Eu acho que assim, o Noronha veio para falar de venda consultiva e acabou falando de atitude. E eu acho isso muito legal, né? Em primeiro lugar, que é esse é o negócio do nosso podcast mesmo, né? Então, assim, óbvio que ele falou de venda consultiva, a hora que ele falou, mas para mim tem uma aula aqui de atitude, né? Desde que ele começou lá falando da saída dele de um cargo executivo super forte, da capacidade de aprender mais o que você já sabe, de aprender novas características, de tornar-se menos substituível. Então, assim, a gente tem uma aula aqui de atitude e de posicionamento perante a carreira, né? Na área de vendas e, para mim, em todas as áreas, né? Mas aqui, especificamente, com o nosso público falando da área de vendas. Então, assim, foi uma aula, para mim, disso. E que a gente tem que levar muito em consideração. Porque, às vezes, a gente fica falando assim, cara, eu quero fazer venda consultiva melhor. Cara, tem 1 milhão de conteúdos aí, né? É claro que tem o Noronha ali como referência. O Noronha falou isso, né? Eu quero melhorar. Esses dias eu estava numa empresa e eu falei assim, cara, quem daqui quer ser líder aqui dentro? Cara, todo mundo levantou a mão, né? Aí eu falei assim, beleza, qual foi o último livro de liderança que você leu, se você já leu? Ninguém levanta mais a mão. Quem está fazendo uma pós-graduação em liderança? Ninguém levanta mais a mão. Então, assim, qualquer aprendizado que você vai fazer hoje, o que está disponível de conhecimento é uma coisa absurda, mas a atitude para ir buscar o conhecimento, para evoluir na sua carreira, para evoluir como líder, para evoluir como vendedor, isso, quem sabe, seja, hoje em dia, o maior diferencial. Perfeito. Muito, muito, muito bom. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, super obrigado e parabéns por estar nessa jornada de crescimento. Como o Noronha falou aqui, 3 loucos por vendas, 3 apaixonados por vendas. Siga o Noronha no Paixão por Vendas, vai lá, tem material excelente. De novo, você já viu o jeitão dele falar, certo? Tipo, é conteúdo, mas é de um jeito muito legal, com o sotaque do interior de São Paulo, com orgulho, certo? Mas o tempo inteiro muito consistente e prático, né? Porque está no dia a dia falando com o vendedor, já foi vendedor, quer dizer, respira isso. Siga a Venda Mais, Grupo Venda Mais em todas as nossas mídias sociais, então estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, Insta, Facebook, Marcelo e eu também, siga a gente também, é sempre um prazer, comente nossos vídeos, a gente se alimenta disso, a Natasha depois, né, junta tudo, comenta, né, quero agradecer também Natasha e Nicole que estão nos acompanhando aqui nos bastidores, fazendo esse trabalho, depois vão editar, e eu queria terminar com 2 comentários rápidos. O primeiro em relação a uma postura proativa em relação à mudança e à melhoria. Certo? De tudo que a gente falou, eu acho que isso resumiria bem. Ter uma postura proativa e aberta. Certo? Eu tenho falado muito disso. Proativo e positivo. Porque eu posso ser proativo, mas negativo. Não? Então, proativo, positivo em relação à mudança e à melhoria. É uma oportunidade. E a segunda coisa que eu tenho pensado muito, até porque outro dia eu estava fazendo uma reunião com a minha equipe e uma pessoa da equipe, André Han, que cuida de algumas coisas da internet, ela falou de setênios, que são ciclos de 7 anos. Eu vou fazer 56 agora, então estou cumprindo o ciclo, estou entrando no próximo. A gente estava falando, né? A Natasha está fazendo 35, né? Então, tipo, está passando pelo ciclo dela. Então, a gente estava falando sobre esses ciclos. E tem o fundador do judô, tem uma história muito legal, Jigoro Kano, que quando ele foi ser enterrado, ele estava no leito de morte e disse, eu quero ser enterrado com faixa branca. E ele era a faixa preta mais top do mundo, de todos os dan que você puder imaginar. O cara inventou o judô, o cara fundou uma arte marcial, o cara absurdamente... E todo mundo ficou surpreso com aquilo, mas entendeu a lição, que é a minha habilidade é de faixa preta, mas a minha atitude é de faixa branca. Eu estou o tempo inteiro aprendendo e lembrando que fundamentos e back to the basics é o que dá sustentação para tudo. Então, eu termino com esse recado, agradecendo você pela tua presença, comente, curta, compartilhe, certo? E vamos juntos nessa missão de ajudar empresas, vendedores e todo mundo que nos acompanha a vender mais e melhor. Noronha, Marcelo, super obrigado, abraço, até a próxima.